E como que é dentro da sua área, Trot, quando você percebe que o seu paciente chega ali com uma crise, né, cardíaca, e aí você olha e fala, quanto tempo que tá vindo isso? Como que você percebe isso dentro do É, consultório? e no caso do coração, se a pessoa demorar a procurar atendimento, assim como você falou que no teu caso, às vezes as pessoas podem até evoluir depois para casos até de suicídio, situações mais extremas, né? No meu caso, se a pessoa não buscar atendimento rápido, ela corre risco de infartar e de verdade até morrer por conta do infarto. Então, assim, Uhum, a pessoa não pode também, assim, começou a ter sinais, sintomas, no meu caso, de que a coisa está evoluindo para uma coisa grave, aí sim ela tem que procurar ajuda rápida, ela tem que ir para o hospital, ela tem que procurar o médico para fazer o seu atendimento, tomar as medidas necessárias, mudanças necessárias de hábitos de vida para que ela possa ter uma boa evolução e mesmo se tiver tendo algum problema grave, ir lá e tratar. Recentemente eu peguei um sim. paciente que ele foi fazer exames de rotina e descobriu que estava com uma obstrução grave de uma artéria do coração e vai ter que fazer provavelmente uma angioplastia. Então, assim, Uhum, o cara pegou e falou: Ah, eu não queria que aparecesse uma lesão dessa. Eu fui fazer um exame de rotina, não estava sentindo nada. Mas ele pegou e falou: Não, mas já que deu o problema, vamos resolver. Fazer o quê? Não tem para onde correr. Tipo assim, aí tá lá o problema instalado, mas por que que descobriu o problema? Porque ele foi fazer os exames, ele foi fazer a prevenção. Aí é sim. importante os cuidados preventivos, né? E aí ele vai tratar e tá livre de ter tido um infarto ali na semana seguinte, um mês depois, poderia ter tido um infarto, até evoluído para óbito. Então, a prevenção, como você falou, a pessoa antecipar da coisa piorar. Você começou a ter sinais e sintomas aí de ansiedade, ou mesmo de depressão, lógico que tem que procurar o especialista, tem que tomar essas Sim. atitudes ali pontuais, de você ali já se autocuidar, mentalmente falando, mas lógico que você tem que procurar o especialista, porque nesses casos, muitas vezes a pessoa vai ter que tomar medicamentos mesmo, fazer tratamentos químicos, Sim. medicamentos, às vezes de médio a longo prazo, para poder conter aquele quadro Uhum. agudo ali, aquele quadro que está descontrolado. E aí depois com a psicoterapia, com todos os cuidados ali que vai ter com o especialista ali depois, com o profissional, ele vai melhorando gradativamente, não é uma coisa do dia para o outro. E aí sim, lá na frente, ele vai tentar desmamar essas medicações. Uma coisa que eu também friso muito é que as pessoas colocam como bengalas, elas se apegam nesses medicamentos e aí elas parece que elas acham que elas precisam tomar esse medicamento para a vida toda. E não É. necessariamente. Se você tomar as medidas corretas, começar a cuidar da sociedade, começar a tomar mudança de hábitos de vida, atividade física que ajuda a diminuir a ansiedade, procurar dormir mais Muito. cedo, procurar ter hábitos de vida saudáveis, leitura de um bom livro, pegar a Bíblia para ler. Ou seja, as pessoas fazerem atividades que trazem, desaceleram, tira ela daquele 220, como você falou no início da live. Sim. Aí a pessoa começa a tratar, e aí lá na frente, com o tratamento todo, inclusive com o tratamento com suplementação, tudo isso aí que eu friso muito também no consultório, ele reequilibrando o organismo dele, aqueles desequilíbrios hormonais, metabólicos, muitas vezes ele vai chegar num momento que ele vai conseguir desmamar lentamente, mas com uma possibilidade grande de lá na frente estar livre desses medicamentos. O que eu não me conformo em pessoas jovens, de 25, 30 anos, que já estão tomando medicamentos antidepressivos e ansiolíticos há bastante Sim. tempo e simplesmente não tomam posturas para mudar esse quadro. E ficam meio que É, dependentes desses medicamentos. isso é muito comum. Muito comum. Eu vejo muito, tipo, no sentido, É, ah, meu filho trouxe um sintoma, ou eu estou com um sintoma, e aí eu já vou correndo pro médico e já peço uma medicaçãozinha para passar. Principalmente com a ansiedade. Por quê? Nós sabemos que a gama da indústria farmacológica tem grandes produções e grandes estudos com a ansiedade, né? Então, assim, tem grandes remédios que você tem uma vida muito tranquila com esses medicamentos, muito confortáveis. Porém, a gente precisa entender que doenças psíquicas, elas são doenças que você precisa tratar com terapia. Por quê?
não é uma doença que aparece do dia para a noite. Não é algo que é de cunho biológico, unicamente biológico, né? Claro que cada doença você vai fazer a sua investigação, nem existe depressão, que um dos fatores que causa essa depressão é a falta de vitamina D, né? Então, assim, às vezes aquele paciente ele não vai precisar entrar com um antidepressivo, ele vai precisar de uma suplementação. Então, a gente vai fazer uma avaliação aí em cima disso. Mas a gente entende que a maioria das doenças psíquicas, não todas, né, que tem as suas que são genéticas e que tem algo que é mais contínuo, que nem uma bipolaridade, é um tratamento que você vai ter que fazer a longo prazo. Não tem como um paciente com bipolaridade não entrar com medicação. Não tem como. Mas um transtorno de ansiedade, a gente consegue tratar com psicoterapia, dependendo do caso, dependendo do nível que esse paciente chega, entende? Então, a gente precisa entender que a medicação, ela não é milagre. É como você disse, o paciente, ele vai precisar tomar o remédio dele, mas ele precisa fazer uma atividade física. Ele precisa mudar os hábitos alimentares dele, né? E a gente volta naquilo que a gente falou no começo da live, que é essa equipe multi, né? Não tem como. Eu falo assim, gente, no começo, quando foi estudar psicologia, se pensava muito do corpo e a mente separadamente. Ah, não, o que é da mente é da mente, o que é do corpo é do corpo. E aí os estudiosos foram vendo que não tinha como separar, que corpo e mente são juntos. Exatamente. Então, assim, uma crise de ansiedade, ela vai atingir o seu corpo, ela pode te dar uma gastrite nervosa, ela pode prejudicar o seu estresse, você pode prejudicar a sua vida ali no seu cotidiano, então você para de fazer atividade física que você gostava. Então, a gente não pode separar, mas a gente também não pode colocar esse milagre todo nas medicações. Eu vejo muitas pessoas, eu tive uma paciente que ela queria que eu fizesse um laudo para ela bariátrico, para ela fazer uma cirurgia bariátrica. Mas não tinha como eu liberar isso para ela, porque eu via que a relação dela com a comida era muito mais emocional do que algo que ela não tinha controle no sentido de, eu engordo, porque eu tenho um problema, entende? E aí a gente peca, porque a gente conhece muitos profissionais da psicologia, porque até uma crítica aí, né? Que pega um paciente desse, faz 5 atendimentos, não percebe, só aplica teste, e aí fala, vai lá, faz a cirurgia bariátrica. Cara, vai ser uma bomba. Entende? Vai ser uma bomba para esse paciente. Tanto que as pessoas, muitas pessoas que fazem bariátrica acabam engordando depois, né? Porque não tratou a parte emocional, não tratou a questão da ansiedade, não vai adiantar nada, né? Lá na frente vai engordar de novo. Sem contar os efeitos colaterais que tem, né? Exatamente. Que daí tem pessoas que morrem. Eu conheço várias pessoas que fizeram bariátrica e aí não tinha esse autocontrole, não tinha essa coisa do autoconhecimento, de entender essa relação com o alimento. E aí chegou um nível de comer tanto, aonde deu complicações. Então a gente precisa ter essa consciência, sabe? Que nem tudo é só por dinheiro. Você não tem como você liberar um laudo ali dizendo, tá o meu nome aqui, né? Olha aqui, a fulaninha pode, não tem como. A gente tem que tratar isso para depois você vir aí entrar com uma medicação, né? Fazer um tratamento. Então, acho que as pessoas precisam se conscientizar que qualquer área de saúde não adianta você tratar com uma única coisa, somente a medicação. Você tem que ter mudanças, né? Ô, Larissa, deixa eu te falar uma coisa. Olha só, a gente já está com 1 hora aí de live, né? Quando é gostoso, assim, o assunto passa rápido, né? E é um assunto muito abrangente, né? De repente, numa outra etapa, a gente tem que marcar de continuar essa conversa, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, assim, que me incomoda muito. Tem pessoas nessa pandemia, já estamos com quase 2 anos de pandemia, que pararam de viver. Literalmente, elas pararam suas vidas. Elas envelheceram uns 10 anos nesse 1 ano e pouco aí. E a questão que me incomoda mais até é com relação às crianças. Você começou a live falando sobre as crianças. Tem muitas crianças com ansiedade, síndrome do pânico, a gente não via isso, agora está sendo uma coisa muito comum. E assim, é o que você falou também, né? Tem muito a ver com a atitude dos pais, a atitude, às vezes, exagerada dos pais,
de colocar informação de novo, informação e começar a contaminar as crianças com coisas que, de repente, poderia poupar elas. E, ao mesmo tempo, essa questão também, às vezes, da omissão dos pais, da omissão dos pais estar presente para educar, para orientar, para acalmar a criança. E também a questão que é um problema sério do nosso mundo atual, que são as mídias, a questão de computador, videogame, celular. E as crianças, às vezes, você coloca lá, a criança está incomodando, entre aspas, aí você dá o celular para ela ficar brincando e parar de encher o teu saco. E tem muitos pais que fazem isso. E, assim, isso aí, a gente vê as crianças adoecendo de forma absurda, não só dessa questão de ansiedade, pânico, depressão, que era uma coisa que não se via antes, como até adoecendo de outras doenças que não tinha antes. Então, eu queria saber de você isso, porque, assim, até para a gente já meio que entrar no final, é um assunto tão sério isso aí, porque os pais ansiosos, se eles não tiverem uma filtragem aí e não cuidarem bem dessa questão, eles acabam contaminando os filhos. Muitas vezes é o pai que contamina o filho, né? Teve uma criança que estava lá tomando antidepressivo, ansiolítico, e a mãe super ansiosa, e ela falou que o filho está desde o início da pandemia sem sair de casa, sem ter contato com outros colegas da mesma idade. E nós somos seres humanos que têm necessidade de socializar. A gente não tem como colocar a gente num quarto sozinho. A gente vai enlouquecer em 2 dias, uma semana, a gente está louco. Sim. Se a gente não tiver contato com pessoas. Então, eu queria saber de você o que você acha disso tudo. E aí a gente já vai encaminhando para o final da live. Se o pessoal tiver perguntem, gente. E aí a gente vai responder se der tempo. Olha, perfeito que você trouxe. Até vou aproveitar que tem uma pergunta aqui da Carmen Monsores, se eu não me engano é assim que está escrito. Que ela perguntou assim, Dr. Trotti, nossa ansiedade pode afetar nossos filhos? Então a gente já entra aí nesse ponto, né? E aproveitando esse gancho, a gente responde as duas aí ao mesmo tempo. Nós precisamos entender que quem é o espelho da casa para as crianças? É os pais, né? Larissa, a culpa é tudo dos pais? Não necessariamente. Cada contexto é um contexto. Mas se eu sou uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade ou tem um transtorno depressivo e eu não lido bem com isso, eu não faço tratamento com isso, automaticamente eu vou passar isso para o meu filho. Mas isso não quer dizer que ele vai receber da mesma maneira que eu, entende? Por quê? Porque nós acreditamos nessa individualidade, né? Nesse sujeito individual que tem o seu poder de escolhas. Mas uma criança, tudo que está ao redor dela é absorvido. Então, eu brinco dizendo assim para os pais, olha, pensa que o teu filho, ele é uma esponja. Tudo que acontecer no contexto dessa família, ele vai absorver. Seja ela de maneira positiva, seja ela de maneira negativa. Ele pode absorver no sentido de falar que ele não quer ser igual a esse pai e essa mãe. Do tipo, Deus me livre, não vou ser igual ao meu pai e minha mãe, que eu já ouvi isso. E tanto ele pode olhar e falar assim, mas a minha mãe também sente isso, né? Eu já tive casos de pacientes deles chegar no consultório estranho, sabe, assim? E aí olhar e ver que ele tá meio apático, e não é uma criança apática, é uma criança super agitada. E aí eu costumo sempre ter essa relação muito bacana com os pais, aí eu mando mensagem falando assim, ei, aconteceu alguma coisa com o fulaninho hoje? Porque tudo que foi proposto para ele aceitou, mas não queria fazer direito, né? E aí às vezes os pais trazem, porque teve um problema aqui na minha família, tem um parente doente, né? E aí eu costumo sempre dizer que a gente precisa trazer as crianças muito para a consciência do que está acontecendo dentro dessa família. Eu não posso esconder dessa criança se o pai dela morreu de Covid. Ele foi viajar. Porque eu, Larissa, que sou mãe, não dou conta dessa morte. Eu entendo que a gente somos pessoas e que eu também tenho que tratar a minha cura não, a minha dor, né? Mas eu preciso trazer essa criança para esse presente. E ela vai sofrer. Se ela não sofrer hoje, ela vai sofrer amanhã. Ela vai sofrer daqui a 10 anos. E ela vai ter um sofrimento onde ela não vai compreender. Então, a depressão, no DSM-3,
ela não, ela falava que a depressão começava a partir dos 10 anos, com alguns sintomas diferentes, né? E aí, a partir do DSM-4, DSM-5, que é o último que foi lançado aí, ele traz que crianças de 8 anos, crianças de 5 anos podem ter depressão. E geralmente são depressões, principalmente nessa faixa etária pequena, de crianças que passaram por algum tipo de trauma. Seja ele por um abandono, né, que a gente sabe que existe, pais que às vezes trabalham tanto que não tem esse tempo, não tem esse olhar. Seja ele talvez por algum trauma de separação entre os pais, que a gente sabe que também pode refletir. E aí talvez você espera muito tempo para dar esse suporte para o seu filho, porque nem você está conseguindo ter esse suporte. Então, quando os pais chegam até mim, e eu vejo que tem um contexto ali muito grande, não só com a criança, é óbvio que eu sempre vou trazer para eles: olha, você também precisa de tratamento. Você também precisa de terapia. Porque não tem como a gente tratar o fulaninho se você não estiver bem. Não tem, Acho que até a maioria das vezes, né? A maioria das vezes, quando a criança está com uma sim, ansiedade dessa, em uma situação dessa, a grande maioria das vezes os pais precisam também de um acompanhamento, até porque a mudança de postura da criança vai depender da mudança de postura dos pais. É como você falou, os pais são os sim, modelos, né? Então, não adianta a criança querer acalmar a criança, trazer ela para a realidade, se os pais continuam vivendo num mundo paralelo ali, complicado, exatamente. né? Então a gente entra muito nesse processo de intervenção mesmo, entendeu? Eles podem pegar coisas dos pais, sim, e vai pegar, não tem como. As crianças são esponja. Não, ó, se eu perguntar para você o que que você tem do seu pai e da sua mãe, você vai me responder uma lista. Você cresceu com É eles, verdade, eles foram a sua primeira experiência de vida, entende? Então não tem como. verdade. Mas tem como sim, na tua vida adulta, você escolher. Ah, esse aqui eu gosto do meu pai, então esse aqui eu vou colocar pra minha vida. Isso aqui, nossa, eu acho tão feio essas atitudes do meu pai. Então, ó, vou jogar fora, porque isso aqui eu não quero mais agir, né? Então a gente tem esse poder. Mas uma criança, ela não tem esse raciocínio lógico. Uma, por quê? Ela tá em formação, o cérebro dela ainda tá totalmente imaturo, né? E aí ela ainda está em processo de formação de identidade, de formação de personalidade, né? Então, isso é primordial. Qualquer comportamento que você tiver na sua casa, com certeza vai influenciar, tanto de uma maneira negativa quanto de uma maneira positiva. Então, a criança que vem para terapia, é muito importante ter um processo com os pais de orientação parental. Não tem como os pais. Se os pais falarem para mim, ai, não consigo ir, não atendo. Porque eu sei que eu vou estar Porque senão trabalhando vai sozinha. estar remando contra a maré sozinha, lutando Contra. sozinha, numa situação dessa fica praticamente impossível, né? Sim. É uma situação bem complexa, ainda mais nesses tempos atuais que a gente está vivendo um mundo totalmente de cabeça para baixo, essa confusão toda de separação, divórcios, é muito complicado tudo isso. Mas assim, gente, olha, Muito. a gente espera, realmente assim, o tempo passou muito rápido, a gente Foi espera mesmo. poder ter ajudado vocês, a gente está aqui disponível, a Larissa lá no consultório dela, eu no meu consultório, depois vocês vão Sim. buscar aí no Instagram, né, o endereço, tudo. Procurem ajuda, gente. Não deixem, não tentem resolver essas questões sozinhos. Procure ajuda de Sim. pessoas do bem, pessoas que vão te trazer palavras de afirmação, palavras de trazer um colo, te trazer orientações, sugestões, conselhos, com amor. Às vezes exortações, às vezes a pessoa vai olhar para você e falar assim, cara, você tem que mudar nisso, vai falar com amor, né? Mas procurem essas pessoas que querem o seu bem e não pessoas que querem É. te empurrar para baixo, como a Larissa lembrou desde o início, né? A gente tem que aprender a agradecer mais, ver o que a gente já alcançou, aonde que a gente está, parar de reclamar da vida. Às vezes a gente reclama demais também, a gente murmura, reclama de tudo muitas vezes, vive uma vida que Uhum. já acorda reclamando e vai dormir reclamando, aí realmente isso tudo gera ansiedade, né? É. Filtrar a tua vida, parar de ficar se sobrecarregando de trabalho, de coisas. Às vezes a pessoa pega trabalho aqui, Y, X, Y, Z, quando vê o cara tá sobrecarregado de trabalho, aí isso gera ansiedade. Ah, mas eu tenho que Verdade. pagar minhas contas. Mas então, assim, cara, dá um passo para trás. Vive uma forma um pouquinho mais simples nesse primeiro momento, para você depois dar um upgrade lá na frente. Mas, assim, o mais importante é a tua família estar em paz, você está em paz, você está na presença dos teus filhos ali, orientando eles, sugerindo eles, cuidando da saúde mental deles, né? Porque às vezes está muito relacionado com as nossas escolhas ruins.
Então, é nesse É. sentido, assim, eu vou já meio que finalizar e vou te passar a palavra para você finalizar e a gente encerra, tá, Larissa? Porque o tempo já está estourado. Mas assim, Pra, gente, né? não, passou muito rápido. Mas assim, gente, Não, foi a gente maravilhoso, queria. né? Foi ótimo. Mas assim, gente, agradeçam mais. Vejam o lado positivo das coisas. Essa pandemia não vai acabar o mundo, não. Nós vamos superar isso aí. Nós já estamos superando, né? Nós estamos sobrevivendo a Sim. tudo isso. Já existiram outras pandemias e lá na frente vai ter outras pandemias lá para frente. Já passamos, o ser humano já passou por guerras mundiais, já passou por um monte de coisa, por bombas atômicas, já passou por um monte de coisa, sobreviveu. A gente está aqui, graças a Deus, nós estamos aqui. E independente de religião, independente de bandeira de igreja, busquem a Deus, vão para Deus, É. que lá é a fonte de sabedoria, lá é onde você vai encontrar a paz que excede todo entendimento. Busquem de todo o coração, entreguem as suas vidas nesse sentido de você buscar orientação espiritual para que você tenha ordem na tua cabeça, na tua mente. Isso traz uma paz. Quando você pega a Bíblia para ler e pega a palavra de Deus, isso traz uma paz no teu coração. E aí você consegue organizar a Uhum. tua vida e aí você consegue tomar atitudes e decisões corretas, filtrar a tua mente para coisas boas só. E não ficar se contaminando Sim, de lixo, que hoje tem muito lixo aí fora. Muito lixo, né? tem. Nas mídias, na TV. Cuidado para vocês não serem contaminados e influenciados por essas coisas ruins, essas coisas negativas. Então, assim, fica o meu agradecimento aí, Larissa, de coração. Eu já vou deixar a palavra para você já encerrar aí e a gente marcar uma Tá próxima bem. reunião aí para a gente bater esse papo, tá? E pedir aí pro Ai, pessoal claro. compartilhar isso aí com os amigos, parentes e levar isso adiante, essas informações bacanas aí. Sim. Bom, eu penso que, primeiramente, queria agradecer, né, esse encontro, esse diálogo, né, porque eu acho que aqui não foi nem tanto uma entrevista, mas sim um diálogo, porque eu acho que é isso que é gostoso, né? Onde a gente tem troca de Sim. informação. E eu gostaria de deixar aqui para as pessoas, né, como nós falamos muito aí sobre ansiedade, sobre pandemia, nós sabemos que a pandemia ainda não acabou, então nós precisamos nos conscientizar, nos cuidar, né? Mas principalmente a gente precisa entender e conversar com aquilo que o nosso corpo está nos dizendo. Então, assim, se o meu corpo está ansioso, o que está acontecendo na tua vida que está te causando isso? Ao invés de você negar, né? Porque o que acontece muito é se negar. Vamos negar o que eu tô sentindo. Meu coração palpita, não, deixa pra lá, depois eu vejo, né? Eu tô comendo demais em momentos que eu nem sinto fome. Ah, não, para, é só porque eu tô com vontade de comer. Não, gente, vamos olhar pra dentro. E esse olhar pra dentro, eu até brinco e falo assim, às vezes a gente precisa olhar pro espelho, olha pro espelho, olha o que tem dentro desse espelho e saia dele e olhe por dentro. Porque quando eu olho para o espelho, eu tô vendo a minha capa. Mas o que que tem dentro? O que tem dentro é muitos traumas? Larissa, é muitos traumas. Então vamos cuidar desses traumas, vamos dar colo para ele, vamos dar suporte para ele. Porque talvez a gente não teve esse suporte na nossa infância. Mas a gente pode ter esse suporte hoje na nossa vida adulta. Porque hoje, nós, como adultos, conseguimos escolher para onde nós vamos. A criança não consegue. Se ela está numa família disfuncional, ela vai continuar nessa família disfuncional até ela crescer. Então, hoje que você é adulto, que está nos ouvindo, se você está tendo essa dificuldade, se você está passando por isso, procure uma ajuda. Procure esse olhar, esse suporte. Eu acho isso muito importante. E não deixa, né, gente, de fazer todos esses cuidados possíveis aí, tanto na questão psicológica, na questão biológica, no alimento, na atividade física, na espiritual, que é extremamente importante, né? A gente vê muitos casos aí de estudos que pessoas que têm uma espiritualidade aí forte, algo que acredita, algo que sustenta, o processo de tratamento é muito mais rápido, é muito mais fácil Exatamente. do que uma pessoa que Exatamente. está com essa desesperança, né? Então a gente É. fica aí esse alerta aí para todo mundo e vamos começar a conversar com a nossa ansiedade. É isso aí. Olha, muito obrigado então, Larissa. A gente vai marcar aí, de Eu que repente, agradeço. fazer uma outra live e continuar essa Claro, conversa que é muito extensa, muito ampla, né? sim, E muito estamos à amplo. disposição aí de todos, tanto lá Exatamente. no consultório quanto aqui pelo Instagram. Contem com as nossas ajudas, E nosso papel é esse mesmo, para estar ajudando vocês. Mas tem a parte de vocês que vocês têm que fazer também, e aí sim isso aí. procurar ajuda,
Procurar fontes corretas de informação e procurar apoio dos profissionais que vão ajudar você a caminhar. Não tenta fazer sozinho, não tenta caminhar sozinho, né? Porque aí é muito mais difícil, né? E aí você acaba se É. isolando e aí só piora a ansiedade, a depressão, essa questão toda. Beleza, Larissa? E buscar, Adoramos, eu hein? acho que, Adorei. falando aí nessa questão do não fazer sozinho, né? Eu acho muito importante buscar a ajuda de quem você realmente saiba que vai te dar colo. Que às vezes a gente vai lá e busca se É, abrir com alguém que não nos dá cola, e aí é pior do que se você tivesse ficado quietinho na sua, né? Então, busque com pessoas que vocês saibam que vocês vão ter esse colo. Se não tem essa pessoa, então busque um profissional que ele vai dar colo para vocês. Obrigado. Um exatamente. beijão para todo Larissa, muito mundo. Foi obrigado, muito tá, bom gente? essa Um abraço troca. para todos. Valeu, um abração. Fica com Deus vocês todos aí. Um abração, Larissa. Amém. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Encerrar.